Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de Saturno. Com muita frequência, portanto, nos assuntos humanos, estamos sujeitos a Saturno, através do ócio, da solidão ou da força, através da teologia e das mais secretas filosofias, através da superstição, da magia, da agricultura e através da tristeza. Marcílio Fitino, num período de 1433 a 1499, no livro Da Vida de Saturno, ele constitui um dos mais complexos arquétipos da mandala astrológica. A maior parte dos outros planetas revela o seu lado problemático quando combinados com Saturno. E realmente, Saturno é o capataz arquetípico entre os planetas. Escuridão, destruição, doenças e atraso são todos lançados sobre os ombros de Saturno. Mas Saturno também era o regente da Idade de Ouro mitológica, a alegre primavera da humanidade. Reza a tradição astrológica que os benefícios de Saturno seriam maiores, ou ao menos mais substanciais do que os que houvesse com os outros planetas, né? Claro. Faz parte da natureza humana botar toda a culpa em um dos lados da cerca quando coloca simultaneamente todos os créditos em um outro lugar, vamos dizer assim. E na astrologia, esses papéis polarizados foram atribuídos a Saturno e Júpiter, respectivamente. Mas sempre há dois lados em tudo na natureza e também na astrologia. E assim, como vimos que Júpiter tem o seu lado negativo, devemos também observar as características mais positivas de Saturno. Vamos explorar primeiro o lado escuro dele. Os gregos o conheciam como Cronos, um dos sete titãs. Os antigos escritores gregos tiraram o nome Cronos, né, que significa tempo. Cronos era filho de Urano, o pai do céu, e de Gaia, mãe terra. Quando Urano se tornou tirânico e despótico, Gaia persuadiu Cronos a derrubar o seu pai. Cronos esperou Urano e castrou-o com uma foice. Tornou-se assim rei dos deuses. Casou-se com a sua irmã Reia e, como seu pai, né, obviamente, tornou-se um déspota à sua maneira. Ele começou a acreditar que seus filhos tentariam destroná-lo, assim como ele destronara seu pai. Logo que Reia dava à luz, Crono engolia os recém-nascidos, né, consumindo a sua própria descendência. Primeiro Héstia, em seguida Deméter, depois Hera, Hades e Poseidon desapareceram dentro do estômago de Cronos. Mas quando Zeus nasceu, Reia embrulhou uma pedra em coeiros e Cronos, sem perceber, a engoliu. Zeus foi mantido a salvo. Quando ele cresceu, ele começou a trabalhar como copeiro para o velho Cronos. Ele deu uma porção que o fez vomitar todos os filhos. Apoiado por seus irmãos e irmãs, Zeus pegou em armas contra Cronos e os outros titãs. Após 10 anos de guerra, os novos deuses, né, os do Olympus, os olímpicos, reinaram supremo. Cronos e seus irmãos foram aprisionados no Tártaro, uma região escura e sombria nos confins da Terra. O Saturno astrológico sempre foi associado à letra da lei e não ao espírito. Os gnósticos e os primeiros cabalistas identificaram Saturno como o deus do Velho Testamento, que viam como um pai tirânico, obcecado pelo cumprimento rígido da lei. Realmente pode ter havido uma ligação simbólica muito antiga entre Saturno e Javé, pois o sabá de Javé, ou o dia sagrado, é no sábado, dia de Saturno. Há de fato uma associação entre a trindade masculina de pais, deuses representados por Júpiter, Saturno e Urano,
que simbolicamente representam o pensamento patriarcal, religioso e político através das eras. Urano, o pai original, era a versão grega de Varuna, o deus da criação védico. Ele governou antes de Saturno. Então veio Saturno, armado de uma foice, e destronou Urano pela cassação, acabando com seu poder gerador. Em seguida, veio Júpiter, que, como filho de Deus, Jesus, foi visto como salvador das gerações futuras, que não seriam mais governadas por um pai-deus tirânico que engoliu seus filhos. As associações entre o governo de Júpiter e o cristianismo ajustaram-se aos signos astrológicos regidos por Júpiter, Peixes, o signo associado ao cristianismo, e Sagitário, o signo associado ao sistema de crenças filosóficos e à consciência de uma força maior que governa a natureza. Assim, não é tão importante aqui o pai que derruba o filho, que por sua vez derrota o outro filho, quanto, digamos assim, a tendência de qualquer ordem a dar lugar progressivamente a uma nova era, vírgula, né? Embora o judaísmo, né, nunca tenha derrubado o pensamento religioso pagão, certamente preparou o caminho para que um sistema de crença totalmente novo tomasse forma. Da mesma maneira, o cristianismo não derrubou o judaísmo, mas a sua influência formou a cultura ocidental pelos últimos 2000 anos, e o pêndulo da história ocidental inclinou-se numa nova direção. Parecia então que a trindade de Urano, Saturno e Júpiter representa três pais deuses que impingem suas próprias leis de acordo com a sua própria natureza peculiar. É preciso recorrer a essas leis ou resoluções para ler seu simbolismo na estrutura astrológica. Saturno, com frequência, aparece como um significador do pai em astrologia, assim como o Sol. Mas no caso de Saturno, a ligação com o pai com frequência simboliza problemas com ele. Uma criança com um pai saturnino tirânico pode ser facilmente engolida por esse genitor dominador. Um Saturno dominante num mapa astrológico pode indicar, portanto, o pai controlador que tenta moldar seus filhos segundo sua própria imagem e forçá-los a viver de acordo com seus padrões. Uma das tristes consequências dessa situação é que a criança com frequência também se tornará um pai tirânico. Essa criança deve desejar romper com o papel de pai controlador, mas terá problemas ao fazê-lo, pela simples razão de que ele não conhece nenhuma outra maneira de agir. Afinal de contas, aprendemos como ser pais vivenciando nossos próprios pais. Zeus derrubou Cronos, mas, como o pai, tinha medo de que um dos seus filhos pudesse tentar derrubá-lo. Como nos conta a psicologia moderna, né? Uma família disfuncional é uma instituição autorreprodutora. Para se libertar desse padrão, a pessoa deve desenvolver um dos aspectos mais positivos de Saturno, o mentor ou regente da Idade de Ouro. Essa tarefa demanda dedicação, devoção e uma vida inteiramente de trabalho duro. Saturno, quando se manifesta como um complexo psicológico, ele agarra-se mais firmemente do que qualquer outro planeta, com a possível exceção de Plutão. Tentar transformar Saturno num mestre interior é difícil, porque isso nos força a lidar também com outros aspectos problemáticos dele. Cronos terminou sua carreira como um prisioneiro, no Tártaro, obviamente. O planeta Saturno pode literalmente colocar-nos em nosso tártaro pessoal, trancando-nos em cadeias de desolação tão pesadas que nos sentimos como se estivéssemos realmente num buraco escuro nos confins da Terra.
O que pode intensificar a dor desse tipo de situação, né, ou essa mal colocada palavra karma, que é uma das associações esotéricas de Saturno, é que Saturno já esteve lá em cima e ele caiu no poço escuro e solitário. Foi outrora o governante de todo um reino e sofreu o banimento e a perda do poder. Esse Saturno, isolacionista, assim como o Saturno caído, são características que afetam até mesmo as nossas interpretações modernas do planeta, embora, mais recentemente, astrólogos de orientação mais voltada à psicologia, como Liz Greene, tenha nos ensinado a iluminar o seu lado brilhante assim que a escuridão dele houver sido descoberta. Mas o legado astrológico da maioria dos antigos textos romanos e medievais, até a era da astrologia humanista, inclina-se a retratar Saturno apenas como um miserável anjo caído e não como o governante da Idade de Ouro. E realmente, quando se experimenta uma visita de Saturno que resulta num poço de desespero e escuridão, podemos nos sentir tão envergonhados, tão temerosos de que nunca voltaremos a nos erguer daquela escuridão, digamos assim, que nos mantemos psicologicamente trancados no tártaro por um tempo muito longo. É o temor de nunca voltar a se erguer, a culpa por ter feito algo terrível no passado e que deve ser subsequentemente punido, e obviamente a humilhação por ter estado no alto da montanha antes de cair. Eis a maioria dos complexos de Saturno. Uma vez que reconhecemos essas energias, sejam impostas por forças externas ou autoimpostas, aprendemos que o único modo de nos erguer e sair disso é assumindo essa responsabilidade sobre aquela situação desagradável. Muitos dos que sofrem dos problemas de Saturno, eles permanecem em suas câmaras de desolação por anos. Por quê? Porque ainda não assumiram a responsabilidade pela situação, preferindo culpar parentes, a sociedade, o chefe, ou circunstâncias externas por seu contínuo infortúnio. Saturno, portanto, representa a nossa limitação e esses limites são simbolizados de diversas maneiras. Primeiro, o tempo de Saturno no trono como governante onipotente, que parecia ilimitado, mas acabou tendo um fim. Em segundo lugar, há limitações e fronteiras representadas pelo aprisionamento de Saturno no Tártaro, uma existência escura e solitária. Terceiro, e talvez o mais simbólico de todos, para os antigos, esse planeta era o membro mais distante do sistema solar e, portanto, representava o limite ou a fronteira da esfera dos planetas. O simbolismo não está restrito aos tempos antigos. Criamos nossos próprios símbolos até hoje. Sondas enviadas ao planeta Saturno convenceram os cientistas de que esse planeta tem o mais complexo conjunto de anéis existente. O campo de força desses anéis pode ser responsável pelo campo gravitacional de Saturno. Isso é muito importante a gente entender até esse aspecto desses anéis de Saturno, porque é, eles têm um fundamento muito interessante que mais adiante eu vou falar a respeito disso. Gravidade. Estabelecer obediência aos limites. São as áreas regidas por Saturno. Limite. Quando tentamos transformar Saturno em tirano para mentor, encontramos todas as nossas limitações, tanto materiais quanto psicológicas. Nossos instintos reprimidos ou recônditos, escuros da nossa alma, tudo vem à tona. Saturno, ele nos sujeita assim às restrições e atrasos, também no plano material. Telhados furados, carros que não funcionam, contas não pagas e a agonia de ficar na fila para preencher formulários
em ad eternum. Isso tudo faz parte do domínio de Saturno. Ele pode nos induzir a um estado de depressão, o estado de mente em que nos sentimos realmente confinados numa escuridão sem fim. Estudiosos medievais e renascentistas associavam Saturno a um dos quatro humores da antiga medicina, e o que não é surpreendente, Saturno regia o humor melancólico. Temos aí uma boa metáfora para a influência depressiva de Saturno. Marcílio Fitino previa seus colegas magos lá da Renascença contra o poder sombrio de Saturno sobre filósofos e estudiosos. De acordo com Fitino, homens de estudo tinham mais tendências do que outros mortais para sofrer de aflições saturninas. Para os Gauquelins, homens de estudos realmente estão sob o raio de influência de Saturno, como mostravam os posicionamentos de Saturno no mapa astrológico de cientistas e médicos nos setores de Gauquelin, quando examinados estatisticamente. Mas se a melancolia do sábio era associada a Saturno, a sabedoria também era. O Pai Tempo traz serenidade, assim como ansiedade, e a sua sabedoria é própria da Terra. Hesíodo fala de cinco idades da humanidade: a de ouro, prata, duas idades de bronze e uma idade de ferro, como o outro e o mais puro dos metais. Perdão, desculpa. Como o ouro, o mais puro dos metais, a idade de ouro foi a mais pura era da humanidade. Prata, bronze e ferro representam uma degeneração da consciência humana. A idade de ouro de Hesíodo parece, assim, de muitos modos, remontar a um país das maravilhas pré-históricas, onde ninguém trabalhava, o tempo era eternamente agradável, a fruta caía das árvores por vontade própria e havia abundância de carneiros e cabras. Os felizes mortais da Idade de Ouro passavam seus dias dançando e orando aos deuses, e a morte era para eles tão amigável quanto o sono. Era Cronos que regia essa Idade de Ouro. Isso, junto com sua foice, instrumento com o qual castrou Urano, sugere que ele era, de algum modo, uma divindade agrícola. Se examinarmos a antiga religião da Itália, essa suposição é confirmada, pois Saturno, ou Saturnus, né, era originariamente um deus dos campos de colheita. O glifo de Ceres, ou símbolo de Ceres, a deusa feminina do grão, é outra forma da foice de Saturno, mas virada para o lado oposto. O Festival de Inverno de Saturno, a Saturnália, era uma época em que toda a licenciosidade era permitida, em que sérios guerreiros romanos e matronas divertiam-se como os filhos, digamos assim, despreocupados da Idade de Ouro. Uma época em que a realidade era virada de cabeça para baixo e os senhores visitavam seus servos. Digamos assim que há também outra característica menos agradável desse período do ano que sugere o simbolismo de Saturno, que era o término do ano no solstício de inverno, que marcava a época em que apareciam os coletores de impostos. Todas as somas devidas ao governo eh, da época tinham que ser cobrados e pagas. Essa é outra face de Saturno. E seu signo de regência, Capricórnio. Os débitos devem ser resolvidos. Então, quem tem Capricórnio, saiba que os débitos têm que ser resolvidos. Mesmo hoje, aqueles que não podem pagar os seus impostos ou suas contas sentem medo ou aversão pela época de fazê-lo.
Quando as pessoas estão agoniadas pelo medo de perderem seus bens, por não serem capazes de saldar suas dívidas, estão normalmente murmurando a melodia do lado menos glamuroso de Saturno. Já na Babilônia, o planeta Saturno era chamado de Ninip, e esse Ninip, como o itálico Saturnus, era uma divindade agrícola. A correlação de Saturno com a agricultura sugere a natureza do próprio tempo. Os frutos só podem ser colhidos na estação apropriada após o trabalho no solo estar completo. Não se pode forçá-los a vir antes do tempo. Da mesma maneira, pessoas com Saturno bem colocado têm um bom senso de oportunidade. Trabalham o solo cuidadosamente, plantam as sementes na época certa e dão água e adubo às plantas com paciência, esperando pela colheita. Isso é óbvio. Impressionam os outros com a sua capacidade de organização, embora possam ser um tanto dominadores ou autoritários sobre o modo como as coisas devem ser feitas. A sabedoria proverbial de Saturno é a da própria Terra. Não é por acaso que os americanos contemporâneos se referem aos anos de aposentadoria como anos de ouro. Saturno rege a velhice e mesmo hoje buscamos fazer desse período uma idade de ouro, ainda que com sucesso irregular. Antes que aqueles que perseveram, que aprendem a enfrentar suas limitações, as suas tiranias e sua própria escuridão, é, digamos assim, que se curvam devagar, pacientemente, para a aceitação gentil e tolerante do mundo que os rodeia, esses são os indivíduos que experimentam Saturno como o regente de uma idade de ouro interior. Envelhecem com dignidade e sabedoria, aproveitando seus anos dourados. Saturno é um mestre interior. Esse mestre pode tornar-se um tirano, um patriarca severo e obcecado por leis de restrições, ou pode tornar-se um verdadeiro mentor. Como afirmou Robert Bly, os homens americanos, e provavelmente também as mulheres, carecem desesperadamente de verdadeiros mentores. O conceito do mentor é tirado também da mitologia clássica. Mentor, um personagem da Odisseia de Homero, era o velho conselheiro de Telêmaco, o jovem herdeiro de Odisseu. Enquanto Telêmaco esperava em vão por seu pai ausente, Mentor guiava as suas ações com sábios conselhos. De qualquer modo, só parecia ser o mentor. Na verdade, era Palas Atena, ou Atena, Palas Atena, quem falava a Telêmaco, usando Mentor como veículo. O relacionamento entre Mentor e Telêmaco traz muitos pontos importantes. Em primeiro lugar, o conselheiro mentor não é o pai do jovem. Como notou Bly, um jovem não pode ser iniciado nos mistérios da vida por seu pai. Seu laço é demasiadamente próximo e qualitativamente diferente. O mentor necessita de um certo distanciamento do seu protegido. Infelizmente, a nossa sociedade não reconhece a necessidade espiritual pela figura de um mentor, ao menos não nos dias atuais, é claro, né? Antigamente, um homem servia o seu mestre como aprendiz, especialmente na época dos artesãos especializados. Essa relação desapareceu em nossa veloz era tecnológica. Ainda é possível, especialmente dentro das muralhas fechadas de uma universidade ou de um monastério, desenvolver e manter esse tipo de relacionamento. Porém, quando a figura paterna tenta representar o papel de mentor, normalmente acaba por se tornar um cronos tirânico no processo. Poucos de nós, poucos de nós, digamos assim, como é que eu vou dizer, temos oportunidade de ser iniciados nos mistérios da vida, especialmente nos mistérios da carreira. O verdadeiro domínio saturnino. Bom,
por uma genuína figura de mentor. A maioria de nós precisa cultivar um mentor interior ou escolher uma figura histórica. Saturno, no mapa natal, é o planeta mais adequado para representar o papel de mentor interior. Mas devemos libertar Saturno do estigma de pai tirânico antes que ele possa realmente representar esse papel. Enquanto permanecemos abatidos por atitudes limitadoras, Saturno não pode funcionar plenamente. Ele pode nos tornar magnata, mas não nos fará felizes. Nós necessitamos da sabedoria terrena de Saturno para que esse planeta nos mostre o seu melhor lado, e a sabedoria terrena é uma sabedoria feminina. É significativo que a Odisseia conte que Palas Atenar falava através de mentor. Por isso, sugere que o mestre interior necessita de um equilíbrio das polaridades masculina e feminina para realmente ser efetivo. Astrologicamente, Saturno é exaltado em Libra, signo tradicionalmente regido por Vênus, e que também é associado ao asteroide Pallas Atenar, unindo assim o simbolismo patriarcal de Cronos com elementos femininos. Talvez o símbolo mais completo de Saturno seja aquele que vem do folclore popular, o Pai Tempo. Essa figura alegórica deriva-se claramente de Saturno. Cronos significa tempo. O Pai Tempo faz as suas aparições na noite de Ano Novo, que ocorre durante o mês astrológico de Saturno, Capricórnio. O Pai Tempo traz uma foice na mão. A foice que marca a posição de Saturno como deus da colheita, ou a foice com a qual Cronos castrou Urano. Na virada do ano, o velho pai magicamente desaparece, substituído pelo bebê do ano novo. Assim é a criança divina nascida no solstício de inverno. Saturno deve nos apresentar limitações e restrições. Pode nos amadurecer, forçando-nos a trabalhar dentro desses limites. Pode lançar sobre nós a sombra de um pai ou de uma mãe tirânico, do qual devemos aprender a emergir, obviamente. Todos esses trabalhos só podem ser realizados com o tempo, mas a sua realização leva a um renascimento, uma idade de ouro do espírito que pode ocorrer em qualquer época, não apenas na nossa velhice. Os períodos mais típicos para que essa realização se manifeste durante as revoluções de Saturno, algo com que a maioria dos astrólogos e seus clientes estão familiarizados. Aos 29, 58 e 87 anos, isso ocorre, períodos em que os indivíduos são testados por esse planeta em muitas disciplinas diferentes. O primeiro retorno aos 29 anos normalmente implica um período de sensatez. O indivíduo aceita que a maturidade e a responsabilidade devem vir no lugar do abandono da juventude. O segundo retorno, aos 58 anos, pode ser uma das mais gloriosas experiências de Saturno, se o indivíduo realmente conseguir atingir a sabedoria buscada por esse planeta. Também pode ser experimentado como um período dos mais difíceis, especialmente se o indivíduo não está inspirado por seu trabalho e vê a vida como uma constante ida e vinda. Poucas pessoas conseguem chegar ao terceiro retorno de Saturno, mas com ele vem quase junto com o retorno de Urano. E isso aí pode ser muito profundo. Quando se chega aos 87 anos, esse Saturno, quando ele retorna no mapa, ele volta junto com Urano. E aí, por isso que esse aspecto passa a ser bastante profundo e a gente vai ver quando falar de Urano. Muito obrigada, um forte abraço a todos.